Opa, beleza? Eu sou o Thiago, criador da Skin Art School, e nessa nossa Masterclass Os Segredos do Realismo em Preto e Cinza, eu vou explicar para vocês o passo a passo completo do decalque à finalização da tatu. Desde como eu tirei o decalque, colei o decalque na pele, todo o trabalho de marcações, todo o trabalho que eu fiz na regulagem das agulhas, como que eu montei as agulhas nas máquinas, até realmente a finalização, os highlights e as partes dos brancos, que a gente vai focar mais agora nesse último vídeo. Então, se você não viu os dois primeiros vídeos, clica aqui do lado no vídeo 1 ou no vídeo 2, ou então, se você está no celular, clica aqui na parte de baixo nos vídeos e procura eles lá primeiro, porque é muito importante que você veja o vídeo 1 para entender toda a parte de regulagem do decalque e as marcações, o vídeo 2 de como eu faço as marcações para que não fique aquela linha marcando as divisões entre o sombreamento, e agora nesse vídeo eu vou finalizar toda a parte eu vou finalizar toda a parte do sombreado, dando mais volume no desenho e finalizar colocando todos os brancos nos lugares e as diferenças onde eu preciso de um branco mais puro, com um brilho maior, e as partes onde eu quero que o branco fique um pouco mais fraco e mesmo assim você veja aquela diferença, aquelas nuances de tons, que isso realmente vai fazer toda a diferença no nosso trabalho, tá bom? Então, se você não assistiu os outros dois vídeos, volta lá, assiste e depois você vem pra cá, beleza? E eu quero agradecer demais aos mais de 100 comentários até agora aqui embaixo. Eu tô realmente muito feliz e agradecido com vocês, com todas as mensagens. Isso me motiva cada vez mais a continuar nesse caminho. E obrigado realmente aí de coração para todo mundo. E até o momento que eu estou gravando esse vídeo, chegaram duas dúvidas que eu já vou responder aqui para vocês, tá? A primeira foi em relação à agulha, se ela tem que sempre estar virada para baixo. O que acontece é o seguinte, quando a agulha ela está na haste, ela está soldada, as magnums você tem que deixar a haste na parte de cima e as agulhas vão ficar na parte de baixo. A haste ela vai estar presa aqui assim. Porque quando você faz a curvatura, a agulha ela tem que ficar pressionando na ponteira ali da biqueira para que ela não vibre, e se a haste está virada para baixo, isso daí vai dificultar esse trabalho. Na agulha de traço, isso daí já não é um problema. Você pode usar ela virada de um lado ou de outro, que isso não vai interferir no seu traço, desde que você faça aquela dobra na haste. Então, se você está com alguma dúvida ainda, volta lá no primeiro vídeo, rever certinho como que eu montei, que você vai tirar aí todas essas dúvidas. E uma outra dúvida que chegou foi com relação à contaminação do pigmento, se eu saio dos 10% e vou direto ao preto puro, se eu não vou contaminando os batoques. O que acontece é o seguinte, se você sai de um batoque muito claro e você vai progredindo para as cores mais escuras, essa contaminação ela acaba ficando quase que imperceptível, então você não vai ter um problema. Agora, você sair do preto puro e pegar uma tinta mais clara, aí sim você vai escurecendo aos poucos aquele pigmento e aí você vai perder um pouco aquela tonalidade dos fumes. Então é importante que quando você vai trocar de uma tinta muito escura para uma mais clara, você dá uma limpada ali na ponteira, num copinho com água, para você não ter esse tipo de problema. Tá? Agora, é normal durante o processo que você está fazendo a tatu e você precisa nem de um tom tão claro e nem de um tão escuro e você mistura a tinta ali entre si. Isso daí não tem problema nenhum, vai muito da sua percepção de quando você está fazendo ali a tatu. E aí com o tempo e com a prática você vai conseguir definir isso muito melhor e isso deixa de ser um problema porque você passa a trabalhar no automático. Tá bom. Bom, e relendo aqui todos os comentários, quando eu estava vendo aqui, eu vejo cada vez mais como eu sou bem parecido realmente com a maioria de vocês do começo da minha trajetória. É impressionante ver esse tipo de comentário, isso me faz lembrar de onde eu vim e do porquê que eu estou aqui fazendo isso hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que está compartilhando aqui embaixo, beleza? Bom, e muita gente me perguntou o que é essa área de membros da Skin Art School. Então eu vou entrar aqui no computador agora e eu vou mostrar para vocês exatamente o que é a área de membros e o que vocês irão encontrar lá, tá bom? E aí assim eu vou dar uma passada rápida, a gente já vai entrar no nosso workshop, no nosso último vídeo, e aí assim que terminar eu vou explicar exatamente tudo sobre a área de membros, como ela funciona, para vocês terem aí uma ideia do que é realmente a Skin Art School.
Beleza? Então vamos lá, acompanha aí e bora pro work. Bom, galera, vamos lá. Só para explicar rapidinho aqui o que é a área de membros. Vocês vão receber um login e uma senha, aí é só entrar aqui, digitar login e senha, e aí vocês vão cair direto aqui no módulo 1, aonde tem um vídeo explicativo e está falando das datas de liberação. E só para você, passando rapidinho mesmo, tá? Vai ter o grupo fechado do Telegram. Aí o módulo 3 você já vai ter acesso ao preto e cinza tonalizados, tem mais de 11 vídeos gravados aqui e assim segue até chegar no certificado. Aí tem o módulo 7 que é o workshop de sketch com aquarela, da mesma maneira, e também tem o workshop de preto e cinza, que é esse realismo em preto e cinza, o Grey Wash, que todos vocês viram aqui no na nossa Masterclass. Aí também tem o workshop de pontilhismo e o próximo workshop que libera agora no dia 18 é o de Old School. Bom, e agora, sem mais enrolação, bora pro work. Beleza, galera? Vamos lá, vamos começar então aqui no nosso terceiro vídeo. Eu vou começar aí fazendo a parte do sombreado, dessa parte aí desse turbante que ela tem. E repara aí no movimento que eu estou fazendo, que eu vou fazendo ele em pêndulo e sempre soltando mais longo a parte de cima e um pouco menos na parte de baixo, para empurrando essa tinta para cima, porque eu vou fazendo um sombreado e ele tem que ficar mais liso. Eu não quero que ele saia tanto em degradê. Então eu vou jogando, espalhando essa tinta para frente e vou subindo gradativamente. E aí eu vou lá, molho sempre um pouquinho mais de tinta e continuo fazendo exatamente esses mesmos movimentos. Aí eu estou trabalhando com a tinta a uns 30% e eu sigo fazendo a mesma coisa até chegar lá na parte de cima. E aí com esse movimento de pêndulo dá para ver que toda essa parte ela ficou com a cor bem uniforme ali, todo no mesmo tom. E depois que eu fiz isso, eu volto e aí eu começo a escurecer, jogando uma nova camada nas partes que eu acho necessário de acordo com a referência que a gente tem. E tudo vai depender um pouco do que você quer fazer e de como está no seu desenho. Sempre que eu preciso de trabalhar e fazer áreas grandes com o mesmo tom, eu faço isso primeiro. Eu jogo primeiro um tom mais claro e aí depois, para ir dando volume, eu vou voltando e jogando novas camadas. E é basicamente esse processo que eu vou fazer na tatu toda. E é só respeitando as áreas de brilho e seguir fazendo sempre com esse movimento de pêndulo. Quando eu quero menos pigmento, eu faço com a máquina voltando, e quando eu quero mais pigmento, eu faço com o movimento de ida e volta, geralmente. Porque aí, quanto mais agulha pega na pele, mais pigmento a gente vai jogando em cima da tatu. Bom, agora aí na parte de cima do turbante, eu só vou respeitar ali um pedacinho para deixar o brilho, para descolar o fundo dele, porque ele é bem mais forte, para não confundir. E eu faço o mesmo movimento de pêndulo para cima e para baixo, jogando, indo até ali na parte, nesse detalhe que ela tem aí do turbante. Bom, só adiantando aqui mais um pouquinho o vídeo, porque eu fui fazendo exatamente a mesma coisa. A única diferença é na parte de cima aí que eu vou deixar um pequeno brilho até para destacar esse detalhe que ela tem no turbante, que está um pouco diferente do que estava no decalque, mas é porque eu queria um destaque maior para ele, por isso desse contraluz. Mas aí eu vou trabalhando sempre com os mesmos movimentos, nos detalhes menores eu uso mais o canto da agulha. Bom, e é interessante também vocês repararem como que eu vou trabalhando com a máquina e como eu vou inclinando ela de acordo com a área que eu quero acessar. Eu não preciso de trabalhar sempre no mesmo sentido. Se você precisa de um pouco mais de cor, um pouco mais de pigmento em algum determinado lugar e o acesso àquela região fica mais fácil se você virar a sua máquina, não tem problema nenhum. Você pode ir fazendo isso desde que você vai trabalhando com a mesma técnica e vai sobrepondo essas camadas. E aí você pode trabalhar sem nenhum problema que não vai interferir na tatuagem em nenhum momento.
Para fazer a junção com essa parte de cima, eu vou fazendo com a máquina de lado e juntando ali exatamente na onde está a rugosidade. E aí eu vou sobrepondo as camadas, vou escurecendo onde precisa e quando eu for fazer a junção, eu dou aquela inclinada aonde precisa para dar toda aquela textura. E nesse pedaço agora eu estou trabalhando com o movimento de pêndulo, só que eu vou e volto sem praticamente tirar a agulha daí, porque eu quero que fique um pouco mais escuro e eu quero que fique também um pouquinho mais marcado, exatamente para dar mais ou menos a sequência ali daquela rugosidade. E agora eu comecei a fazer mais um pouquinho do preenchimento, jogando mais uma camada para deixar esse daí um pouco mais escuro, mas ele ainda não vai ficar na tonalidade certa. E o ideal aí agora é o quê? Eu vou voltar com a máquina de lado e vou trabalhar escurecendo, dando a sequência mais ou menos ali na rugosidade que tem em cima. Mas antes eu vou fazer esse acabamento aí, deixar essa linha aí do turbante um pouco mais definida, dando só o volume, a sobreposição. E aí agora sim eu venho e começo a fazer, dando sequência e fazendo as junções ali e deixando essa parte mais escura. É todo um trabalho de textura. Por que que eu fiz aquele lance do sombreado primeiro? Exatamente porque eu não quero que fique partes tão claras e fica tão evidente a parte dessas ruguinhas, porque senão ia dar a impressão de ser exatamente o mesmo brilho. E nessa parte, como ela é mais escura, eu fiz primeiro aquela camada e depois eu defini um pouquinho mais. E aí, para deixar mais escuro, dá para perceber que eu estou em outra posição agora, tipo indo para cima, só para escurecer. E isso não interfere, é só uma questão de facilidade aí na hora que eu fui fazer esse trabalho. Então não tem problema nenhum. E para ir definindo os detalhes, você vai na manha, vai vendo onde precisa, onde pega mais, onde pega menos pigmento e vai fazendo os ajustes. Sempre lembrando que a sua agulha ela tem que funcionar como se fosse um pincel. Você pode trabalhar ela em vários ângulos diferentes, dependendo do efeito que você quer dar na pele. E aí agora vai dar para ver de novo, porque eu voltei para acertar uns pequenos detalhes onde ficou faltando ali um pouco de pigmento. E eu vou dar uma acentuada nessa rugosidade, nessa parte escura e já escurecendo porque o brilho ali está muito forte. Repara bem no movimento, como ele vai entrando, mais ou menos dando sequência na parte de trás. E aí é só fazendo os movimentos e escurecendo e ele já vai criando ali mais textura e deixando a cor um pouco mais uniforme. Só acelerando o vídeo aqui agora, porque é exatamente o mesmo processo da parte de baixo, tá? Exatamente a mesma coisa, o mesmo movimento para chegar na mesma tonalidade. Aí não mudou nada. Aí agora para fazer essa parte de cima, mais ou menos o mesmo esquema que eu fiz na parte de baixo, eu vou com o cantinho da agulha definindo exatamente ali os detalhes que eu quero. Vou deixar ali um pedacinho de contraluz para ficar mais destacado esse símbolo e aí eu vou trabalhando com o mesmo movimento, tanto com o canto da agulha quanto no movimento de pêndulo. A impressão que vai daí agora é que eu estou fazendo um movimento circular, mas a agulha só está pegando na ida, na volta ela não pega, eu estou empurrando a tinta para frente. Eu faço esse leve circular aí na parte de baixo, é exatamente para deixar mais escuro a parte do contorno. Dá para ver aí agora que limpou e ele sai sombreado. É só uma questão do que eu preciso para esse lugar. Fazendo esse movimento, deixando a máquina nessa posição, ficava mais fácil para eu chegar no efeito que eu queria. Então isso você pode também ir adaptando de acordo com a tatuagem que você está fazendo. Lembrando que não é uma regra exatamente sempre do mesmo jeito que você vai ter que trabalhar com a agulha. Dependendo da textura e do tipo de sombra que você vai fazer,
você inclina a máquina, aumenta a sua pressão da mão ou diminui, dependendo daquilo que o desenho pede. E aí é exatamente igual na parte de baixo, o movimento mais longo, com o movimento de pêndulo também, para deixar toda essa parte aí mais escura e depois no mesmo processo eu venho trabalhando e acertando a parte da rugosidade e fazendo exatamente a mesma transição de um lado para o outro. Eu vou adiantar aqui de novo o vídeo porque é exatamente a mesma coisa. Dando sequência agora aqui na parte do fundo, aí vai dar para ver bem o porquê daquele contraluz para a gente destacar essa parte do turbante que é mais escura do fundo que é mais preto. E isso não tinha no desenho, aí é uma questão de percepção e você fazer essas adaptações para melhorar ali o seu trabalho e a qualidade visual assim na pele do cliente. Esses detalhes aí fazem realmente a diferença na tatu. E da mesma maneira que eu fiz aqui na parte da frente e na parte de trás, quer dizer, da mesma maneira não, aí eu estou trabalhando com agulha de sombrear mesmo e não com a de preenchimento. Então esse pedaço ele vai ter um pouco menos de textura do que a parte de trás. Mas eu sigo fazendo os mesmos movimentos, esse movimento tipo, você começa a máquina pegando o ângulo e você vai virando ela até sair mais só a parte da ponta. Então você começa a pigmentar com mais agulhas e conforme você vai mudando o ângulo da máquina, naturalmente ela vai ficando mais fina e a velocidade com que você vai tirando da pele vai deixando esse sombreado já uniforme. Isso para acabamento em tatuagem eu acho que fica bem legal, dá uma textura bacana no fundo e destaca um pouco, né, o desenho do fundo, para não ficar só aquele sombreado básico saindo do escuro para o claro, para ter uma textura mesmo diferente, um acabamento mais diferenciado aí na tatu. Agora com o sombreamento quase que totalmente pronto, o que eu vou fazer é vir definindo alguns pontos e dando mais profundidade e volume. Que nem toda essa parte aí de baixo do turbante agora, que ele precisa ser um pouco mais definido, a gente vai dando um pouco mais de profundidade, descolando ele da cabeça mesmo e dando aquele efeito dele estar sobreposto. E aí eu vou vindo, vou olhando na referência e vou fazendo todas essas partes, dando mais profundidade, já vindo mais com acabamento fino mesmo agora. Aí é uma questão de paciência e olhando no desenho e vir exatamente com os mesmos movimentos, onde pede para você trabalhar com a agulha de lado, você trabalha, para ter acesso a esses espaços menores e seguindo, tipo, dando todo o acabamento realmente. E uma das coisas que eu costumo fazer quando eu estou tatuando, eu gosto de parar mais ou menos a cada 1 hora, 1 hora e 20 de tatu, porque a visão ela acaba cansando, as costas elas acabam cansando também e dói um pouco, mas o problema principal é a parte da visão. Quando você faz uma pausa e aí você volta para a tatu, você começa a enxergar alguns detalhes que você não estava enxergando porque você estava muito tempo ali com a visão em cima da tatuagem. E a última parte que eu gosto realmente de parar, depois que todo o sombreado já está pronto,
É quando eu vou entrar com o branco. Eu faço uma pausa, espero mais ou menos uns 10 minutinhos, aí sim eu volto e aí eu consigo ver se realmente só falta o branco ou se tem mais algum detalhe que eu preciso mexer antes de entrar com os brilhos. É uma dica aí, eu acho que vale a pena tentar fazer isso e ver que realmente dá diferença quando a gente faz essa pausa e dá esse descanso aí para nossa visão. Aí agora dando sequência à parte do sombreado, como já está toda a tatuagem marcada, esses espaços de luz e sombra aí da orelha, aí sim eu volto e vou escurecendo as partes onde precisa e vou jogando as camadas e dando todo o volume, toda a profundidade que o desenho vai pedindo. E aí é um trabalho realmente de paciência que você tem que ficar olhando a todo momento na sua referência e ir trabalhando com o ângulo da agulha de acordo com o lugar onde ele está pedindo e vai sombreando, vai na manha até você conseguir chegar no detalhe que você precisa. Vai trabalhando com as cores, sempre da mais clara para mais escura. Nessa altura você já sabe mais ou menos ali o quanto a pele do seu cliente já está pegando, se você pode trabalhar já direto com um pigmento um pouco mais forte ou não, mas é essa hora aí exata que você vai começando a realmente a esculpir a tatu e vai fazendo aos poucos os detalhes e sem pressa, tá? Porque se você começar a ter pressa para fazer esse tipo de acabamento, é onde vai ficar meio estranha a sua tatu. E uma das coisas interessantes assim que eu acho legal é o seguinte: eu costumo trabalhar aí no máximo de 4 a 5 horas em cima de um trabalho direto. A partir daí, pelo menos eu começo a ficar muito cansado e o meu trabalho ele não desenvolve mais tão bem e eu não gosto do resultado final a partir daí. Então, se eu vejo que o trabalho ele é muito grande, eu vou demorar muito mais do que isso, eu costumo dividir o trabalho em sessões e aí eu faço a primeira parte, eu deixo um pouco menos do que está aí dela definida, exatamente como ficou no final do vídeo passado. E aí sim eu volto na tatu e começo a fazer toda a parte de acabamento e escurecendo as partes que realmente precisam, tá? Um detalhe interessante aí, como a gente está trabalhando sempre na questão das camadas, uma em cima da outra, dá para ver aí na parte da orelha que eu vou escurecendo alguns pontos, deixando ele bem forte e vai tendo as partes de brilho. Só que aonde eu não quero que tenha tanto brilho, no final de tudo, eu venho com o movimento de pêndulo e eu passo exatamente por cima, desde a parte preta até da parte clara. Eu fiz esse trabalho em várias partes na tatu, eu já narrei algumas partes dela também, mas só a questão aí é que só muda o lugar. E aí é um ajuste fino que você vai fazendo e vai escurecendo e dando realmente o volume. E aí é uma questão de paciência e um pouco de prática. Se você já tem uma boa noção do desenho, fica mais fácil. Aí nesse pedaço deu para ver aquilo que eu falei de tirando, como eu vou jogando cor por cima de tudo, em cima da parte mais escura e da mais clara, e isso daí vai criando outra camada e tirando aquela parte muito clara e dando esse efeito de profundidade mesmo na tatu. Bom, aí eu sigo fazendo todo o trabalho de volume, trabalhando aí no movimento de pêndulo com a agulha de sombra. E o que eu estou fazendo é colocando novas camadas de pigmento nas partes mais escuras e para ir dando profundidade e volume no desenho. Como toda a marcação ela já foi feita, aí eu vou olhando na referência e vou fazendo, ressaltando, né, essa profundidade no desenho. E aí eu vou com os pigmentos mais claros e criando novas camadas em cima, fazendo esse degradê
para conseguir dar mais volume e mais realismo aí no nosso trabalho. E a ideia é exatamente essa. Pode ver que as técnicas elas vão se repetindo e a ideia de trabalhar sempre assim em camadas é exatamente para a gente não deixar escuro demais no primeiro momento a tatuagem e depois você não conseguir fazer esse disfarce e fazendo com que essa sombra ela fique mais lisa. Primeiro a gente faz as marcações e depois a gente vem sobrepondo as camadas de pigmento e escurecendo ali os lugares que a gente quer e os lugares que o desenho pede. O lance das marcações que eu faço, como eu expliquei para vocês, é para facilitar a minha vida, mas isso não é uma regra. É como eu me adaptei melhor para conseguir esse tipo de resultado. Se vocês acharem melhor fazer mais marcações para conseguir fazer, não tem problema nenhum. Até porque no começo, quando eu estava fazendo, eu gostava de mais marcações para eu não me perder na tatuagem. Mas é uma questão de prática e de confiança e do grau aí que você já tem de experiência. Eu vou dar um zoom aqui agora para vocês repararem que eu estou trabalhando só com a agulha na volta porque eu quero que pegue menos pigmento e nesse ponto específico que parece que eu estou fazendo circular, eu não estou. Eu estou só trabalhando com a agulha na volta, só que eu estou fazendo esse movimento meio que na forma de um C, porque a sombra ali ela faz uma curva. Então eu faço esse movimento para acompanhar, mas não, eu não estou fazendo o movimento circular. E o grande barato da gente ir trabalhando assim em camadas bem suave é porque dá para perceber que a gente não machuca a pele. Ela permanece aí bem íntegra e você consegue ir trabalhando em cima sem ter problema de machucar a pele da pessoa. Isso acontece muito especificamente por dois motivos, tá? Uma é a batida da máquina, que ela é uma batida mais suave, ela é um pouco mais macia. As máquinas rotativas, naturalmente, elas já são assim. E o outro motivo é a regulagem da agulha e a disposição como a gente regulou a agulha. É exatamente isso que não vai deixar com que ela penetre tão profundamente na pele e que você acaba machucando ela. Por isso que a gente consegue fazer várias camadas sem ter esse tipo de problema. E a grande diferença do trabalho do preto e cinza tonalizado só para o Grey Wash que é que a gente está fazendo aqui hoje. Porque se eu fosse trabalhar aí com preto e cinza tonalizado, essas marcações que eu já fiz com o Sumi já seriam suficientes. E aí agora eu viria com o cinza e ia tonalizando todo esse trabalho sem nenhum problema. Tipo com os tons de cinzas mais escuros nas partes escuras, lógico, e os mais claros nas partes de brilho. Essa é a grande diferença de fazer o tonalizado do Grey Wash. Eu dei esse zoom um pouco maior agora para dar para perceber exatamente como que eu estou trabalhando com a agulha. Eu trabalho com ela movimentando ela de lado para dar essa parte do brilho aí do final da boca, deixar ela mais em destaque. Trabalho jogando a sombra para cima, trabalhando bem de leve com a agulha também. Então não tem um movimento certo específico, tudo depende do espaço que você está trabalhando e do que você precisa fazer ali naquele pedaço. E também qual tipo de textura que você quer fazer em determinadas partes, que com essa mesma agulha você, só de movimentar o ângulo da máquina, você consegue fazer diferentes texturas para cada parte da tatu. Então, como eu já disse, não é exatamente uma regra. É mais para vocês entenderem aí exatamente o que você pode e o que você consegue fazer com a sua máquina.
Outro detalhe que dá para perceber é que eu estou trabalhando com um pigmento bem claro, ele está a 30%. E o que vai diferenciar o tom dele na pele é exatamente a pressão que eu estou aplicando na minha mão aí na hora que eu estou fazendo. A primeira camada ela ficou bem clarinha, a segunda agora dá para perceber que eu já deixo essa pressão um pouco mais forte para deixar ela um pouco mais escura. Então não é apenas o tom do sume que vai determinar a cor que ele vai pegar na pele. Também essa pressão que você vai aplicando, ela interfere um pouco. Claro que se você for trabalhando com camadas, uma pressão um pouco mais fraca, você acaba chegando nessa textura ou usando os sumes mais escuros. Mas aí também vai daquilo, vai da sua percepção, isso não é uma regra. É uma forma que eu achei mais fácil de já chegar no tom, pressionando um pouco mais, e aí vai da sua percepção, se a pele do cliente ela já está um pouco mais estressada ou não, mas o grande segredo aí, acima de tudo, é a paciência e trabalhar sem pressa em cima da tatu, definindo aí cada detalhe o máximo que você conseguir. A pressa na tatuagem é a pior coisa que você pode fazer, porque depois de determinadas horas a gente começa a querer trabalhar um pouco mais rápido e essa pressa não vai deixar um acabamento bacana no seu trabalho. Tem que ter paciência. Agora aí no canto dos olhos, dá para perceber como que eu estou trabalhando com a máquina também. Ela fica em ângulo, porque como tem 11 agulhas e o espaço é menor, conforme você vai virando a máquina, você consegue atingir pedaços menores. E quando eu estou falando ela em ângulo, eu não estou falando que está entrando mais um canto da agulha e menos o outro canto. Ela está em ângulo, tipo você trabalhando ela meio que na diagonal e diminuindo o espaço aonde você consegue fazer o preenchimento. Você virando a máquina dessa maneira, você consegue trabalhar em espaços menores sem nenhum problema. Agora, nesse pedaço específico, eu já trabalhei pegando só o canto da agulha e menos o outro pedacinho. Então eu vou modificando de acordo com o espaço e com o efeito que eu quero fazer. Nesse caso aí dá para perceber a diferença e depois eu venho jogando uma camada por cima de tudo, escurecendo, e aí dá para ver que isso já vai criando mais profundidade no desenho. Então cada pedaço que você vai trabalhar é específico e você pode adaptar aí a sua máquina, a sua agulha para cada um desses lugares. E aí você vai trabalhando dessa forma e vai vendo como fica melhor para você trabalhar também. E agora eu vou dar mais um zoom aqui para vocês verem essa parte de sombra que tem dentro do olho dela, bem aí na pupila, na íris. Eu faço com a agulha de sombra, porque se eu fizer essa marcação com a agulha de traço, isso daí vai ficar marcado demais. E eu tomo muito cuidado para respeitar ali a parte do brilho, porque se a gente pegar nessa parte de brilho, vai acabar com o rolê e você não vai conseguir deixar aquele brilho certinho no lugar. E na parte de baixo, para ficar com menos pigmento, eu trabalhei com a agulha, tipo no movimento de pêndulo, vindo para trás. Vai dar para ver aí agora exatamente tipo a parte que eu falei do preenchimento da pupila, que é para ficar mais marcadinha, mais pretinho. E mesmo assim, depois disso feito, eu vou fazendo uns traços
mais ou menos no sentido da onde fica aqueles detalhes do olho. E é isso daí que vai fazer dar aquele efeito de um olho mais realista. É exatamente essas nuances aí que a gente consegue fazer com a agulha de traço. Outra coisa que eu gosto de fazer é esse contorno em volta aí da íris, que esse contorninho um pouquinho mais escuro vai dar uma saltada nessa íris um pouco mais para fora, descolando ela do sombreado do olho. E aí depois quando a gente jogar o branco, vai fazer realmente todo o efeito aí do olho, do brilho, e ele vai ficar bem vivo, fica bem legal, bem realista. E aí também seguindo com a agulha de traço, eu estou definindo um pouco mais ali o realce do nariz para descolar ele, fazendo aí um pouco mais o contorno para ficar um pouco mais detalhado, porque não dá para fazer isso, deixar ele tão bem definido com a agulha de pintura. E aí a gente vem com ele bem de leve, só para acentuar esses detalhes, para não ter problema e para não ficar como se o desenho estivesse desfocado, porque em algumas partes, quando a gente está trabalhando só com a agulha de sombra, pode dar essa impressão e a gente faz esse ajuste fino com a agulha de traço. E a diferença desse olho para o olho de cima, que eu vou trabalhar ele basicamente só com agulha de contorno, é porque uma que ele é menor, os espaços são menores, então eu preciso de menos agulhas para conseguir chegar no mesmo efeito. Então eu vou fazendo o preenchimento e o sombreado com a agulha de contorno. Da mesma maneira que eu já expliquei, a pressão da sua mão vai determinar a cor que vai ficar e não só o tom do sume que você está usando. Então, quando você quer algo um pouco mais forte, mais preenchido, a pressão ela tende a ser um pouquinho mais forte. No sombreado, essa pressão ela tem que ser bem mínima, porque senão, mesmo se você tiver com um sume muito claro, ele tende a escurecer. E lógico, nas partes mais escuras, o ideal é você usar um sume mais escuro para ficar aquele preto mais marcado. Principalmente nessas áreas aí que é como se fosse um delineador que ela está usando. E aí estou usando agulha de traço também para deixar um pouco mais marcado essa parte de cima da pálpebra para fazer esse vinco. Então dá para você fazendo esses ajustes finos que ia ficar muito difícil de fazer se você estivesse utilizando a agulha de sombrear. E lembrando que você tem que fazer isso e você vai percebendo como que você está trabalhando e o que você precisa para cada determinado pedaço ali da tatu. Sempre com muita paciência, eu vou frisar muito nisso, porque precisa de ter paciência para você conseguir fazer um bom trabalho e vendo exatamente o que você consegue fazer com cada material que você tem. Se você achar a necessidade de usar tipo menos agulhas, tipo uma 9 RM ou até uma 7 RM para alguns determinados espaços, você pode fazer essa adaptação também sem nenhum problema. Você não precisa de utilizar exatamente essa numeração de agulha. Você pode ir ajustando aí de acordo com o seu trabalho. Aí agora já com a agulha de sombrear, como os detalhes eles já estão mais definidos, eu venho colocando um pouco mais de sombra, adicionando mais camadas, e isso vai gerar mais profundidade e mais volume no desenho. Bom, e aí agora eu volto para terminar de fazer o ajuste aí desse pedaço do queixo, porque ele ainda está um pouco marcado demais, ele está um pouquinho manchado,
e aí eu venho e vou jogando mais uma camada, e aí dá pra ver que ele vai ficando um pouco mais suave. Essa diferença do preto vai dando um degradê um pouquinho maior, e aí eu vou ajustando de acordo com o que eu tô vendo aqui na minha referência para ficar o mais parecido possível. Bom, é isso, estamos chegando ao final de mais um vídeo. No próximo vai ser exatamente a finalização e os brancos para a gente terminar todo esse processo aqui do preto e cinza, desse trabalho em Grey Wash. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, vai deixando aí nos comentários ou manda lá no Telegram, que eu vou ter o maior prazer aí para responder para todo mundo. Opa, e aí galera, vamos lá então agora no nosso último vídeo. O que eu sigo fazendo aqui agora é o seguinte: todo o nosso trabalho de marcação ele já está pronto, e aí eu venho fazendo tipo os ajustes finos do trabalho. Eu vou colocando mais sombra onde precisa, eu vou delimitando mais os detalhes, principalmente aí nessa parte do turbante onde eu estou fazendo agora, que eu vou dar um pequeno zoom aqui para vocês verem, que é exatamente só para deixar esses detalhes e esses relevos do turbante um pouco mais em evidência. E agora voltando para tatu, o que eu estou fazendo aí agora com a máquina de traço é exatamente definir mais esses relevos que ela tem no turbante, porque com a agulha de traço a gente consegue fazer esses ajustes finos, principalmente nessas áreas onde tem mais detalhes e eles são mais simétricos. Com a agulha de traço a gente consegue chegar nesses cantinhos menores e ir delimitando exatamente, até porque o desenho ele permite que você faça isso. E é por isso que eu ressalto sempre assim, você tem que ver exatamente o que você está fazendo na sua tatu. Não é que porque eu estou fazendo nessa daqui que você tem que seguir como uma regra para qualquer outra. Vai depender muito do trabalho que você está fazendo, se ela permite que você trabalhe com mais agulha de traço, com mais agulha de sombra, com mais agulha de pintura, se você vai trabalhar com menos ou mais agulhas. Tudo vai depender do desenho que você está usando, de como são as suas referências, dos espaços que você tem ali para tatuar. Então, tudo vai depender da sua percepção. Você tem que saber ali, na hora que você está montando o seu decalque, na hora que você vai montar a sua bancada, em saber exatamente qual material que você vai utilizar. Você pode fazer isso estudando o desenho antes de chegar na pele mesmo para fazer essa tatu, entendeu? A ideia aqui não é ensinar exatamente o processo dessa tatu específica, porque quem vai chegar no seu estúdio vai pedir para fazer uma Nefertiti exatamente desse jeito. O que você tem que saber é aprender essas técnicas, saber como utilizar em cada momento, em cada pedaço da tatu, as técnicas e o tipo de agulha que você está utilizando. Exatamente para você conseguir ter a consciência daquilo que você está fazendo no seu trabalho. E voltando aqui para tatu, eu vou adiantar novamente porque eu continuo exatamente no mesmo processo. Depois de definir esse pedaço aí do turbante, aí eu venho com o movimento de pêndulo e vou fazendo mais sombreamento por cima, porque como ele está na minha referência, essa parte ela não é tão clara que nem está aí. Colocando mais sombra por cima de tudo, eu vou criando uma nova camada. E aí a parte de baixo ela vai ficando mais escura, as partes que já tem mais pigmento, e eu vou tirando um pouco desse brilho que tem aí na parte de cima e vou deixando essa cor mais uniforme. E segue o mesmo processo agora na parte do rosto dela. E eu vou escurecendo e colocando as camadas exatamente onde eu preciso de mais profundidade, aonde eu vou deixando ela com mais volume. E aí é só você ir olhando na sua referência e tentar reproduzir isso o mais fielmente possível.
Bom, agora é a finalização real da tatu, onde eu vou colocar os brancos, os brilhos. O que eu estou fazendo ali é tirar a tinta, o pigmento preto, né, que está na ponteira, e agora eu vou trocar a, a agulha. Eu estou com uma de 3 RL, eu vou passar para 5 RL para fazer os brancos. A diferença das agulhas agora no branco é o seguinte: com a agulha 5 RL é muito mais fácil desse branco pegar do que com a 3 RL. E a 5 RL ela continua sendo uma agulha relativamente fina, mas a quantidade de pigmento que ela joga na pele é maior. E o branco é uma tinta mais chatinha, assim, da gente conseguir fazer ela fixar na pele. Então, quanto mais pigmento a gente consegue jogar para a pele e que seja mais rápido, melhor. Por isso que eu vou usar essa agulha agora. Bom, aí dá para perceber que a velocidade que eu estou trabalhando também, ela é bem diferente de quando a gente vai fazer um traço comum. Eu estou indo e voltando porque eu quero exatamente que aí pegue bastante pigmento e fique um branquinho bem definido aí nessa parte, que é para descolar tanto o pescoço dela ali da parte do fundo, mesmo que já tenha menos pigmento ali, já é uma parte de brilho, mas o branco ele faz realmente aí toda a diferença na tatu. E eu vou seguir com esse mesmo processo na tatuagem toda, definindo esses pontos de luz, esses highlights e descolando toda a tatu do fundo e dando mais volume no desenho. E agora eu vou trabalhar com a técnica de pontilhismo para fazer um pouco do branco aí nessa parte do pescoço, porque eu não quero que ele fica tão forte aí de branco, mas eu quero que ele tenha um brilho, um leve brilho aí. Então, fazendo esses pontinhos dá uma diferença e fica bem legal isso daí na tatu. Dá pra gente ir colocando várias técnicas de acordo com o pedaço que a gente vai tatuar. Em alguns lugares eu vou pôr mais branco, em outros lugares eu vou colocar menos. E quando eu quero que ele fica que esses brilhos, esses pontinhos de luz só mais sutil, aí dá para trabalhar no pontilhismo também. E aí eu sigo colocando branco em toda a tatu, nas partes onde eu quero definir mais, nessas partes de boca, a gente vai com mais cuidado. E a velocidade dá para perceber bem, como eu já falei lá no começo. É mais lento o trabalho quando a gente está trabalhando com o branco, exatamente para colocar mais pigmento. E aonde eu quero que ele coloque menos pigmento, eu trabalho mais leve ou com a técnica do pontilhismo. E aí você vai ajustando isso de acordo com o seu desenho e o lugar dos brilhos dele. E não só a velocidade que eu estou trabalhando, mas também a pressão que você coloca na agulha na pele do cliente vai determinar a quantidade de pigmento que entra. Lembrando que você não pode ter essa pressão muito em excesso, porque senão você vai machucar demais a pele, você vai fazer um buraco mesmo ali. Então vai ter que ir meio que na manha mesmo para conseguir chegar aí nos efeitos que você precisa e que você quer. Bom, aí nessa parte da maçã do rosto agora, e nesse cantinho do olho, repara que eu estou também trabalhando com o pontilismo, porque essa daí é uma parte de brilho que tem no desenho, mas se eu tentar colocar esse brilho aí, nesse caso, tipo, muito marcado, muito forte, só tipo com riscos, ia ficar destoando e não ia dar essa impressão, esse realismo na tatu. Esses brilhos, o ideal é a gente fazer exatamente com calma e nesses pedaços mais sutis a gente trabalha com essa técnica que é onde vai dar aquela impressão de brilho, você vê que tem branco, mas não dá, ele não fica tão perceptível ali. E é isso aí que vai fazer toda a diferença.
E aí eu volto aonde eu já tinha colocado o branco e eu vou acentuando ele um pouco mais, porque assim que a gente faz, dá a impressão que ele está todo ali, que já está bom, mas depois de um tempo a gente consegue ver realmente se esse branco ele pegou do jeito que ele deveria ou não. E aí eu volto e vou colocando mais branco onde eu acho necessário. E da mesma maneira que eu fiz ali na parte do nariz, que eu precisava de mais branco, nesse canto aí do queixo eu preciso de mais também. Então eu volto com movimento lento, aí eu estou fazendo movimento de pêndulo para preencher bem, que eu quero que aí fica bem marcadinho essa parte clara, esse branco mais em evidência. Repara agora nesse brilho que ela tem no pescoço, eu vou fazer um pouco de rastelado com o branco. E esse efeito também é para que pegue menos pigmento ali naquela parte e dê um leve brilho. Porque como é uma parte mais de sombra, se você vai ali e você coloca muito branco, ele fica destoando, tipo, da onde tem que ter realmente mais brilho e da onde é só tipo um reflexo ali de luz. Então dá pra gente trabalhar com essas diferentes técnicas. Nessa parte aí do rosto dela, que ela é bem branca e no desenho dava pra ver lá no decalque, eu não gosto de trabalhar com branco preenchendo tudo, porque eu acho que fica muito artificial. Então eu fiz primeiro, logo no começo, uma linha mais definindo ali logo que termina a sombra do turbante. E agora eu fiz também um pouquinho de rastelado branco descendo para deixar ele menos em evidência, como se ela fosse diminuindo assim a claridade. Bom, é isso. Essas foram as técnicas que eu utilizei para colocar o branco, reforçando aí que com ele a gente tem que trabalhar um pouco mais lento quando a gente quer que ele fique mais forte. E se você quer que ele fique menos, que pegue menos brilho ali no lugar que você quer, a gente pode trabalhar aí tanto com o pontilismo, tanto quanto o rastelado, para fazer esse tipo de trabalho. E aí dá para ver que dá a diferença realmente aí na onde tem mais brilho, da onde tem um brilho um pouco mais sutil, é exatamente porque a gente trabalhou com essas diferentes técnicas na tatu. Bom, é isso, galera. Trabalho finalizado e lembrando que todos os vídeos estarão liberados até o dia 11, às 11 horas da noite. Então vocês podem ir lá e rever quantas vezes quiserem esses vídeos. Bom, galera, chegamos ao final da nossa Masterclass, Os Segredos do Realismo em Preto e Cinza. Espero realmente que vocês tenham gostado e que isso faça uma transformação aí no trabalho de vocês. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder para todo mundo. E só para vocês terem uma ideia, a Skin Art School não é só essa área de membros que vocês viram ali um trechinho. Ali é só uma parte onde todos os vídeos ficam armazenados e vocês terão acesso aí por 12 meses para assistir quantas vezes quiserem. As lives também são salvas lá, mas todo dia 1º e dia 9 a gente tem uma live para vocês tirarem todas as suas dúvidas e não somente sobre os workshops, mas pode ser uma dúvida normal que você tem aí durante o seu trabalho, então a gente pode ter essa interação. Além disso, no nosso grupo fechado do Telegram, a interação que tem ali é muito bacana, todo mundo compartilhando os trabalhos. A gente sempre vai avaliando os trabalhos, falando onde pode melhorar. Se você tem alguma dúvida mais específica, a gente responde ali também, não precisa de esperar chegar na live para tirar todas as dúvidas. E é exatamente aí que faz toda a diferença, onde você vai perdendo o medo de alguns detalhes e você consegue realmente ir evoluindo no seu trabalho e ficando mais confiante para poder fazer alguns tipos de tatuagens, tá?
Agora, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, mais de 5.000 pessoas se cadastraram para essa Masterclass, só que eu tenho apenas 300 vagas para vocês se inscreverem. Então, eu espero que vocês fiquem atentos aí ao e-mail de vocês, se você realmente quiser dar um passo à frente e prosseguir nessa evolução. Entra lá no dia 12, eu vou mandar o link e somente os 300 primeiros vão ter acesso aí a poder entrar nessa turma da Skin Art School, porque senão eu não consigo dar toda essa assistência se a gente tiver mais gente do que isso. E só para vocês terem uma ideia também, se você for comprar um workshop separado, que é o que mais tem aí na internet, você vai pagar aí no mínimo uns 250 até 800 reais por um único workshop. E geralmente nesses workshops você não vai ter nenhuma assistência além do que já está ali gravado. O que eu estou oferecendo aqui para vocês é um sistema totalmente diferente, onde você consegue ter acesso não só ao vídeo na íntegra, mas a um vídeo editado e narrado, tipo, exatamente com todas as técnicas do preto no branco, sem deixar nada passar. E se mesmo assim você ainda tem dúvida, você pode tirar nas lives, você pode tirar essas dúvidas no Telegram. E serão no longo de um ano, são 12 workshops, entendeu? Essa é a grande diferença, a grande sacada. Mesmo que você goste de um determinado específico estilo de tatu, você vai ter acesso a todos os outros e você pode ir agregando isso no seu estilo e aprimorando cada vez mais o seu trabalho. Bom, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Espero realmente que vocês tenham gostado. Então nos vemos no dia 12. Até lá! Opa, tudo bom? Meu nome é Cleber Rodrigues, sou tatuador há 5 anos e sou membro da Skin Art School. Skin Art School é a escola de tatuador online, onde a gente tem 2 workshops por mês. Para cada workshop a gente tem 2 lives. Essas lives são para tirar dúvidas sobre os workshops estudados, né? E como eu falei, é online, né? É uma escola online onde você vai poder estudar no seu conforto, na sua casa, quantas vezes quiser, na hora que você quiser. Né? Tem também um grupo no Telegram, onde a gente vai poder todos os dias tirar dúvida ali diretamente com o Thiago, ou até com a galera também que é tatuadora, iniciante e profissional também, né, que está no grupo. A gente tem essa área de membro lá, essa interação grande durante o mês inteiro, né? Então, para poder interagir com os outros tatuadores lá e tirar suas dúvidas junto ao Thiago também. E que é quem dirige a Art School, né? A Skin Art School, Thiago Conrado. Eu quero falar o quanto me ajudou esses estudos, né? A Skin Art School vem me ajudando no meu trabalho. Antes, os meus trabalhos eram um pouco sem definição. Eu não conseguia fazer linhas muito finas, as linhas acabavam estourando muito fácil. O meu preto sólido não era tão sólido, sem que machucasse tanto. A minha sombra clara não era tão homogênea como está hoje. A minha visão de tudo de fora, do desenho da tatuagem em si, antes de tatuar, hoje é diferente de antes. Agora eu já consigo analisar melhor. Para resumir, antes eu fazia tatuagem, hoje em dia eu estou até consertando e cobrindo tatuagem. Então venho melhorando muito, graças à Skin Art School. Meu trabalho tem cada dia mais progredido ainda mais. E o que eu quero falar para a galera que quer assinar aí, que cara, vai fundo, assina, porque vale a pena, cara. Vale a pena. Os iniciantes aí, os profissionais também, pode assinar que é sem explicação, cara. Então, do jeito que a gente vai fazer na live, durante a live, você fica sem pergunta para ele, porque o cara explica tão bem explicado, sem encheção de linguiça, desculpa aí. Sem encher linguiça, sem blá blá blá. Ele vai direto ao ponto, joga logo ali em cima da mesa ali, tudo que você deve aprender. E é isso daí, cara. Vale muito a pena você assinar lá e estudar, cara. Isso aí, bola pra frente. Tem que estudar pra caramba. E o cara é fera, é um monstro da tatu. O mestre Thiago Conrado. Valeu.
Fala galera, boa noite. Meu nome é Michael e eu tenho 27 anos, moro aqui no interior de Minas. Hoje eu vim aqui tentar falar um pouco da experiência de fazer parte do projeto Skin Art School. Primeiramente, tenho que agradecer o Thiago, né, e toda a equipe do projeto que tá revolucionando aí, véio, a vida dos tatuadores e de todo mundo. Tô curtindo pra caralho. Se você que é tatuador e ainda não conhece, vai lá, cara, vale a pena você ver de perto como que funciona. Eu conheci o Thiago através de um amigo, né? Ele viu o vídeo dele e ele falou que curtiu pra caramba e falou que o Thiago explicava bem pra caralho. E fui lá e fui ver o vídeo. Quando eu vi o vídeo, velho, eu fiquei de cara. Eu já vi o tanto, a facilidade que ele tinha de transmitir aquele conhecimento para os outros, porque não é todo mundo que sabe, que tem muito conhecimento. Às vezes tem um profissional muito foda, mas aquele cara não consegue transmitir, entendeu? Isso aí é uma coisa que é super importante, né, velho, na hora de fazer um workshop. O que adianta o cara saber, não saber, saber muito e não conseguir passar aquele conhecimento para você? Não adianta nada. Então, assim que eu vi o vídeo do cara, eu não perdi tempo, fui lá e fui fazer parte do grupo de assinante lá. Aí assinei, véio, meus trabalhos assim, melhoraram muito. E além de melhorar, eu consegui, hoje eu tenho mais coragem de pegar esses trabalhos maiores que antigamente. Eu não tinha coragem nenhuma, véio, de pegar esses trabalhos grandes, trabalho com muita sombra, porque eu não tinha conhecimento aqui na cidade. A maioria dos profissionais não tem essa humildade de passar o conhecimento pra gente. Então, eu super indico. O workshop é um workshop filmado do início ao fim, a tatuagem, ele explicando, narrando cada técnica, cada passo, entendeu? Além dessa filmagem, desse filme completo, ele marca 2 lives. Nessas lives a gente tira todas as dúvidas, entendeu? E além da live a gente tem um grupo de Telegram, que eu acho super interessante, velho. No Telegram você tem aquelas dúvidas no dia a dia e ali ele te responde na hora. E ele não deixa passar nada, entendeu? Então eu acho isso aí super foda, esse acompanhamento. Esses dias eu mesmo tava com uma dúvida numa tatuagem e mandei pra ele no Instagram mesmo. No Instagram ele foi, me ligou no vídeo de chamada e tirou todas as minhas dúvidas. Então, assim, você que é tatuador, cara, não perde tempo não. Eu acho que vale super a pena. É um projeto que só tem a crescer, cara. Vai te agregar muito nos seus trampos aí. Eu acho que vai melhorar muito. E é isso aí, velho. Vamos que vamos. Eu tô agarrado e vou continuar com eles aí.